Boa noite, galera! Vamos iniciar a nossa revisão de ética da advocacia. Estamos com mais de 10 mil pessoas ao vivo. Gente, 10, lembra o quê? Hashtag 10 em ética, né? Mas sim, pessoal, vamos dar continuidade à nossa programação. Como assim? Para quem esteve presente lá no Super UTI, nós tivemos 1 hora de encontro. E eu combinei com vocês de que não repetiria nada do que eu falei lá, para que a gente pudesse, obviamente, dar continuidade à revisão e falar mais esse tempo de hoje. Na sexta-feira, nós temos o nosso último treino, quando teremos mais 1 hora de ética. E, na véspera da prova, o Fechando Ética, pessoal, de 10 a meio-dia ao vivo, somente eu, 2 horas, ou seja, totalizando 5 horas de revisão só nessa última semana. E eu combinei também, e já postei, lá no meu Instagram, um cronograma de estudo para essa semana. E é o que eu sempre digo, pessoal, se você está no desespero, ainda não estudou com afinco a nossa matéria, se começar a estudar hoje, vai acertar as 10 questões. A nossa matéria é relativamente curta, os assuntos são bem fáceis, então, com base no Estatuto, Regulamento Geral e o Código de Ética, a gente consegue aí dar um gás final nessa semana de prova para, de fato, conseguir acertar todas as questões lá, fazendo um hashtag 10 em ética. Não é isso? Pessoal, meu Instagram, para quem não está me seguindo, Paulo Machado RJ, @Paulo Machado RJ, tudo junto, sem ponto. Perfeito? Me adicione lá, porque eu deixei várias dicas para vocês também. Inclusive, na semana passada, eu fiz 10 postagens. Ou seja, pessoal, é reta final, é cair dentro em ética da advocacia, para a gente sair na frente lá na primeira fase e, obviamente, depois conseguir a aprovação para a segunda fase. Com essas 10 questões, você já fica bem mais tranquilo, bem mais tranquila para fazer o restante da prova. Não é verdade? Bom, pessoal, nós já falamos na revisão do Super UTI sobre quadros da OAB, já falamos sobre tipos de inscrição. Eu vou falar agora sobre licença e cancelamento. Ah, Paulo, mas eu não assisti ao Super UTI. Tudo bem, não tem problema. Sabe por quê? Porque no meu Fechando Ética, lá eu vou atirar para tudo quanto é lado. Lá a gente vai falar de todos os assuntos. Pode ser até que a gente repita alguma coisa, porque são aqueles assuntos de extrema importância, aqueles assuntos que sempre caem, não é? Enfim, tem vezes que eu dou sorte, né, pessoal? No penúltimo exame, 17º, vocês vão fazer agora. No 16º, eu até falei bastante coisa que caiu na prova, mas no 15º, eu consegui acertar todas as questões da véspera. Olha, foi uma sorte danada, né? Eu espero que eu sonhe com a prova aí na véspera para poder passar o maior número de questões para vocês, o maior número de assuntos que serão abordados na prova de vocês lá do domingo. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lembrar a questão da licença e do cancelamento? Vamos à tela, vamos juntos. Olha aqui. Para que o advogado peça uma licença ou um cancelamento, eles têm de estar inscritos no OAB. E qual a diferença entre a licença e o cancelamento? Bom, a licença tem seus requisitos, tem as suas hipóteses arroladas no artigo 12 do Estatuto e o cancelamento no artigo 11 também do Estatuto. Vejam só, na licença, o advogado que vem exercendo a sua profissão, quando acontece uma das hipóteses do artigo 12, que nós vamos relembrar, o advogado vai ficar licenciado. Vejam que durante esse tempo que ele está de licença, ele não advoga, ele não precisa pagar anuidade, ele não precisa votar nas eleições da OAB, porque nós sabemos que o voto nas eleições da OAB é obrigatório para todos os advogados. Os estagiários não votam nas eleições da OAB, não, viu? Mas os advogados têm voto obrigatório, e se o advogado não votar, olha só, gente, eu vou falar sobre eleições aqui, hein? Porque esse ano é ano de eleição, perfeito? Então, pode ser que venha alguma questão sobre isso, hein? Então, vejam só, o advogado é obrigado a votar. Se ele não votar e não justificar porque não votou, ele paga uma multa de 20% do valor da anuidade. Então, vejam vocês que se o advogado não justificar porque não votou, ele pagará essa multa de 20%. Bom, então, caso ele esteja de licença, ele nem se preocupa, porque durante esse tempo ele não vai precisar votar. Bom, nas eleições da OAB. No cancelamento, a situação é diferente.
Porque ele vem advogando, quando ele cancela, ele deixa de ser advogado. Ele volta a ser bacharel em direito. Mas nada impede que ele volte a se inscrever, cumprindo determinados requisitos. Não precisa fazer exame de ordem de novo, não. Só que quando ele volta com um novo número de inscrição. Aquele número antigo não se restaura, fica para dados históricos da OAB. Cancelando, ele volta sempre com um novo número de inscrição. Bom, as hipóteses de licença são as seguintes. O artigo 12 menciona o seguinte: licencia-se o profissional que, primeiro, assim o requerer, por motivo justificado. Olha só, para licenciar, tem de vir acompanhado de um motivo justificado. Não vão te perguntar em prova se tal motivo é justificável ou não, porque isso a OAB vai analisar no caso concreto. Mas alguns exemplos. O advogado vai fazer um doutorado, um mestrado no exterior. É um motivo justo, desde que seja na área do direito, né? Porque se o advogado for fazer um mestrado e doutorado em corte, costura, manicure, não tem nada a ver. A OAB não vai licenciá-lo. Mas se for na área do direito, certamente vai, até porque a OAB deve fomentar a cultura, a instrução dos advogados, né? Que está sempre estudando. Aliás, o advogado, um dos mandamentos do advogado é estar sempre estudando, não é verdade? Mas, enfim, pessoal, o advogado que está com uma doença grave, o advogado casado com uma mulher que foi transferida profissionalmente para uma multinacional localizada em outro país, e como a Constituição Federal preserva a entidade familiar, a OAB deve licenciar esse advogado para acompanhar a sua esposa. São alguns exemplos de motivos considerados justificados para pedir a licença. Depois, também deve-se licenciar o advogado que passar a exercer a atividade incompatível em caráter temporário. Então, o advogado que é eleito prefeito, é nomeado secretário de Segurança Pública, o advogado foi nomeado ministro da Cultura, ele estando no exercício de uma atividade incompatível em caráter temporário, gera uma licença. E terceiro, doença mental considerada curável. A doença mental curável leva à licença do advogado. Vejam que na licença o advogado ainda é advogado, mas ele fica um tempo afastado sem poder exercer a profissão. Diferente do cancelamento, minha gente, que nos termos do artigo 11 do Estatuto, cancela-se a inscrição do profissional que, primeiro, assim o requerer. Assim o requerer. Depois, sofrer penalidade de exclusão. A exclusão é a sanção mais grave que a OAB pode aplicar a um advogado. Tanto é que, quando ele é excluído, sua inscrição é cancelada. Ah, mas ele pode voltar a ser advogado? Claro que pode, gente. A partir de um ano, o advogado pode pedir a reabilitação, tanto da exclusão quanto de qualquer outra punição aplicada pela OAB. E no caso de exclusão, caso ele retorne depois, também não precisa fazer exame de ordem. No terceiro caso, se o advogado sofrer, aliás, se o advogado falecer, óbvio, se falecer, não é caso de licença, né, gente? Falecimento gera o cancelamento, né? Não pode voltar a advogar na outra vida, não. Tá vendo? Enfim, gente, o falecimento gera o cancelamento. No inciso 4º, quando o advogado passa a exercer uma atividade compatível, mas em caráter definitivo. Exemplo, o advogado passa no concurso para delegado de polícia, passa no concurso para servidor do TJ. O concurso público pressupõe a definitividade e vai gerar o cancelamento. E no inciso 5º, também cancela-se a inscrição do profissional que perder qualquer dos requisitos necessários para inscrição. Ou seja, perder qualquer dos requisitos do artigo 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Perfeito? É isso aí. Bom, pessoal, encerrado esse tema, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal tem mandado algumas dúvidas? Vejam só. Vamos ver aqui alguma dúvida de vocês para que a gente possa utilizar esse nosso momento. Podem mandar, viu, pessoal? Mandem suas dúvidas
e já já, o pessoal está mandando mais beijo, pedindo mais beijo e abraço, né? Tem aqui a Natália de Natal, que já tinha me mandado pelo Instagram hoje, né? Um grande beijo para todo mundo de Natal também. A Alessandra lá de Brasília, está sempre lá, enfim, interagindo com a gente no Instagram. Siga no meu Instagram e acompanhe as dicas lá também, viu, pessoal? Paulo Machado RJ, perfeito? Beijo para Paola e para todo mundo lá de Cuiabá. Tivemos aí, fomos muito bem recebidos, viu? Um grande beijo para todos vocês, para Jennifer também. Enfim, fizemos grandes amizades lá. Pessoal muito acolhedor em Cuiabá. Sensacional. Bom, gente, próximo assunto que a gente vai abordar, sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Na aula que vem, lá no último treino, eu vou falar para vocês sobre honorários advocatícios. Não vou falar na aula de hoje não, viu? E vou falar sobre detalhes que nunca caíram sobre honorários advocatícios, viu? A questão do plano jurídico, isso nunca caiu. Olha só, existe plano de saúde, né? Todo mundo conhece, paga um valor e vai lá. Mas já ouviu falar em plano jurídico? A pessoa paga lá um valor módico, um valor, enfim, até muito abaixo da tabela, e quando precisa de um advogado, ele vai lá e acessa. Por exemplo, um grande amigo meu, ele tem uma história de advocacia, que ele presta serviço somente para a polícia militar e para o bombeiro militar. Então, quando os integrantes da polícia militar ou do corpo de bombeiro militar precisam de advogado, já tem esse escritório e eles pagam um plano jurídico, desconto até em folha, R$20 por mês. Olha, é muito barato, R$20 por mês para quando precisar de um advogado. Pois é, só que somando tudo, enfim, ganha quase R$500 mil por mês, né? Olha a quantidade de bombeiros e policiais militares. Então ele tem toda uma estrutura, não é? E quando um policial precisa, vai lá e procura o mesmo com um bombeiro militar. Agora, isso é permitido com prévia autorização do Tribunal de Ética e Disciplina. Tá vendo? Um assunto que nunca caiu. Vamos falar sobre isso e outros detalhes de honorários lá no último treino, sexta-feira, viu? Mas vamos aqui recordar a questão da sociedade de advogados. Bom, nós conhecemos na atualidade, gente, várias maneiras de se desenvolver a advocacia. A gente conhece aquela figura do advogado profissional, liberal, autônomo, aquele que sozinho atende seus clientes de forma avulsa. Essa primeira figura da advocacia é a forma mais antiga de se desenvolver a advocacia. E além de ser a forma mais antiga, além de ser a forma mais antiga, é a que a gente encontra, talvez em maior número, nos dias de hoje. Quantos advogados a gente vê por aí trabalhando sozinho, no máximo com uma secretária ou com um estagiário, não é? Muito bem. Só que quando esse advogado ele começa a ter muitas causas, né, muitos clientes, vai chegar um momento que ele não vai dar conta do recado sozinho, não. Daí surge a necessidade de ele se associar a outro ou a outros advogados, montando uma sociedade de advogados. Então, se antes a gente tinha a figura do advogado profissional liberal autônomo sozinho, agora a gente tem a figura de um advogado sócio. Ainda é profissional liberal, mas já não trabalha sozinho. Muito bem. Acontece que a nossa profissão, a advocacia aqui no Brasil, ela passou a ser proletarizada nos últimos anos, surgindo a figura do advogado empregado, que a gente vai trabalhar na revisão de hoje também. Tá vendo? Nós temos o advogado público, e cuidado, porque para a sua prova, todos os advogados públicos têm de ter carteira da OAB. Para a sua prova, defensor público tem que ter carteira da OAB, procurador do Estado tem que ter carteira da OAB, advogado-geral da União tem que ter carteira da OAB. Todos têm de ter inscrição na OAB, até porque eles se submetem tanto à lei própria deles, por exemplo, Defensoria Pública, tem a Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994. Os defensores públicos se subordinam a ela, mas também se subordinam ao Estatuto da Advocacia da OAB. Aliás, os advogados públicos, eles podem ser eleitos conselheiros da OAB, presidente da OAB. Por isso a necessidade de eles terem inscrição na OAB. Agora, olha só. A Lei Complementar 80 de 94, da Defensoria, diz que eles não precisam. Mas não me interessa, porque não cai isso na prova. É aquilo que eu sempre falo brincando. A gente tem o mundo real, mundo virtual e tem o mundo edital. Se na sua prova diz que cai Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética, esse é o nosso mundo para fazer o hashtag 10 em ética. Perfeito? Tá legal? Bom, então, além do advogado profissional liberal que trabalha sozinho, nós temos agora o advogado sócio, temos o advogado empregado, temos o advogado público e temos o advogado associado. O que é o advogado associado? Vamos recordar isso aqui. Imagine um escritório que tenha 5 advogados sócios e
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empregados. Todos trabalham com advocacia civil. Só que imaginemos agora que existem clientes aqui no escritório com problemas criminais. Não tem nenhum sócio e nenhum empregado que seja criminalista. Então, esse escritório vai fazer uma parceria com um advogado associado que entenda dessa advocacia criminal. E esses clientes com apuros criminais serão representados por esse advogado, ou seja, o escritório vai indicar para as causas criminais esse advogado associado. Ele não é sócio e não é empregado. Digamos que o associado ele é o meio termo entre um sócio e um empregado. Ele é um parceiro. E para que isso aconteça, tem de ser feito um registro lá na OAB desse contrato, um contrato de prestação de serviços, onde inclusive vai ficar estabelecido o percentual que vai para a sociedade e o percentual que vai para esse advogado associado. Perfeito? Se ligue nisso aqui, não se esqueça, artigos 39 e 40 do Regulamento Geral, e daqui a pouquinho eu vou dar mais uma dica sobre o advogado associado, mas antes eu preciso recordar com vocês essa questão da sociedade de advogados. Lembrando que esse tema é disciplinado nos artigos 15 ao 17 do Estatuto, artigos 15 ao 17 do Estatuto, perfeito? E artigos 35 ao 43 do Regulamento Geral. 35 ao 43 do Regulamento Geral. Bom, vejam o seguinte. Primeiro ponto, em relação à natureza jurídica de uma sociedade de advogados. Natureza jurídica de uma sociedade de advogados. Bom, se você pegar o artigo 15 do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele diz o seguinte: os advogados poderão reunir-se em sociedade civil de prestação de serviços. Só que, olha só, o nosso estatuto corresponde à Lei 8.906 de 94. Naquela época, vigorava o Código Civil de 1916, que, por sua vez, trazia dois tipos de sociedades: sociedades civis e sociedades comerciais. Só que, na atualidade, o Código Civil de 2002, ele passou a trazer sociedades simples e sociedades empresárias. Como é que nós podemos, nos dias de hoje, dizer que uma sociedade de advogados é uma sociedade civil se nem existe mais? Atualmente, a natureza jurídica é uma sociedade simples. E existem até alguns civilistas que entendem que seria uma sociedade simples sui generis, porque ela não segue aquelas regras geral do Código Civil, mas segue as regras do nosso estatuto. É uma sociedade civil que só pode ter como sócios advogados, somente se pode desenvolver advocacia. Então, ela é cheia de peculiaridades. Mas olha só, cuidado, porque para fins de prova é aquilo que eu falo, né? O mundo edital. Se na sua prova perguntar, de acordo com o Estatuto da Advocacia, marque a resposta correta. Os advogados poderão reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia. Você vai marcar como certa. Por quê? Porque a pergunta foi de acordo com o Estatuto. Agora, se lá no direito civil perguntarem qual a natureza jurídica de uma sociedade de advogados, o que você vai ter que marcar? Vai ter que marcar uma sociedade simples. Perfeito? Então, se atente para esse tipo de pergunta maldosa que muitas das vezes a FGV é especialista, né? Bom, outro detalhe, a questão da personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Para que qualquer sociedade adquira personalidade jurídica, é importante que seja feito o registro dos seus atos constitutivos em um órgão de registro competente. Nós temos vários órgãos de registro. Nós temos juntas comerciais, temos os cartórios de RCPJ, ou seja, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, mas quando o assunto for sociedade de advogados, só existe um órgão de registro competente. Ou seja, para que uma sociedade de advogados adquira personalidade jurídica, basta apenas registrar
o seu contrato social no conselho seccional da OAB daquele estado onde estiver localizado o escritório. Tá vendo? Não pode ser feito o registro de uma sociedade de advogados, muito menos de uma outra sociedade que também desempenha advocacia, até porque não pode, em junta comercial, em cartório de RCPJ. Se fizer, é até nulo esse registro, se fizerem sem querer, de forma despercebida. Tá legal? Bom, agora olha só. É muito comum a gente ouvir no direito o seguinte: quando tiver apenas, nunca, sem exceção, cuidado com isso. Tome cuidado mesmo. Mas isso não significa que isso sempre vai estar errado. Porque, olha só, se cair na sua prova, para que uma sociedade de advogados adquira personalidade jurídica, basta apenas registrar na OAB? Sim, apenas isso mesmo. E não é no Conselho Federal nem na subseção não, hein? O local de registro é no Conselho Seccional da OAB daquele estado onde estiver localizado o escritório. Tá vendo? Muito bem. Depois disso, vamos partir para a questão da denominação. Ou seja, qual nome eu posso colocar no meu escritório? Existe um provimento, que é o provimento 112, de 2006, que fala sobre sociedade de advogados. Provimento editado pelo Conselho Federal da OAB. E ele lá diz as regras que devem constar, as cláusulas que devem constar num contrato social. Bom, no edital diz que não cai provimentos, mas o que for de relevante eu acabo falando porque vai que realmente eles peçam alguma coisa diferente, né? E para anular questão de concurso e de exame de ordem, sabe que é uma complicação danada, né? Bom, gente, vejam só. No contrato social tem que ter o nome do escritório. E o nome do escritório tem que ter essas duas partes. Tem de ter um nome de pelo menos um sócio mais uma expressão que indique a finalidade daquele escritório. Então, vamos pegar aqui a seguinte situação. Vamos pegar 3 advogados. Cristiano Sobral, Rafael Tonassi e Efigênio Couves. Tá? São 3 advogados que vão montar um escritório de advocacia. Bom, tem que ter o nome de pelo menos um sócio, e pode ser qualquer parte do nome. Então, eu posso muito bem colocar aqui, ó, Cristiano, e uma expressão que indica a finalidade, advocacia. Pode parecer estranho, porque normalmente as pessoas colocam o sobrenome, mas nada impede que se coloque o prenome. Então, posso botar Cristiano Advocacia. Outros nomes, eu posso colocar Sobral e Tonassi Advogados, ou Sobral e Tonassi Advogados Associados. Né? Agora, esse associado aqui, a gente viu que tem uma diferença entre sócio e associado. Só que para a língua portuguesa, sócio e associado são sinônimos. Né? É que nem cumular ou acumular, tanto faz. Né? Cumular ou acumular, associado ou sócio. Ou seja, para a língua portuguesa não tem muita diferença. Não tem diferença, mas tecnicamente nós vimos que sócio é uma coisa, associado é outra. Perfeito? Bom, inclusive esse E de Sobral e Tonassi, Couves e Sobral. Ou consultoria jurídica, Tonassi. Tá vendo? Bom, pessoal, vamos imaginar que o Efigênio Couves morreu. Pode permanecer o nome dele? Só se houver previsão contratual. Ou seja, quando em vida, Efigênio autorizou a utilização do seu nome após a morte. Está certo que a gente tem jurisprudência, o STF em 2010 firmou um entendimento de que não tendo autorização, se isso restar um prejuízo para a sociedade, poderá ser mantido o nome. Mas olha, foi uma decisão do STF, e com todo respeito,
né, até contrário à lei. De qualquer forma, para a prova, letra de lei. Só pode permanecer o nome de sócio que faleceu se houver previsão contratual. Tá legal? Agora, olha só, vamos imaginar que o Rafael Tonassi foi eleito prefeito e o Sobral passou no concurso para a magistratura. Agora ele é juiz. Bom, o Rafael Tonassi passou a exercer uma atividade compatível em caráter temporário. E a gente começou a nossa revisão de hoje falando que se o advogado passa a exercer uma atividade incompatível em caráter temporário, isso gera, a gente tem jurisprudência, o STF em 2010 firmou um entendimento de que não tendo autorização, se isso restar um prejuízo para a sociedade, poderá ser mantido o nome. Mas olha, foi uma decisão do STF e, com todo respeito, né, até contrário à lei. De qualquer forma, para a prova, letra de lei. Só pode permanecer o nome de sócio que faleceu se houver previsão contratual. Tá legal? Agora, olha só, vamos imaginar que o Rafael Tonassi foi eleito prefeito e o Sobral passou no concurso para a magistratura. Agora ele é juiz. Bom, o Rafael Tonassi passou a exercer uma atividade compatível em caráter temporário. E a gente começou a nossa revisão de hoje falando que se o advogado passa a exercer uma atividade incompatível em caráter temporário, isso gera uma licença. Então, pode permanecer o nome do Tonassi aqui na sociedade. Óbvio que vão comunicar a OAB, isso vai ficar registrado lá na OAB, e ele não pode exercer advocacia enquanto for prefeito. Mas pode deixar o nome dele aqui. Já o Cristiano Sobral, que passou no concurso para a magistratura, ele passou a exercer uma atividade compatível em caráter definitivo. Por isso, vai ter que providenciar o cancelamento da sua inscrição. Neste caso, terá de ser feita uma alteração contratual e tem que tirar o nome dele aqui. Tá vendo? Lembrando que não posso utilizar de nome fantasia em escritório de advocacia. Então, não posso colocar lá Invictus Advogados, Justa Causa Advogados, não é? Não posso me utilizar de nome fantasia, muito menos colocar nomes de advogados que já faleceram e muito famosos. Por exemplo, não posso abrir um escritório de advocacia e colocar Rui Barbosa Advogados, não é? Para todo mundo achar que eu sou parente lá do Rui Barbosa, né? Mesmo que fosse, né? Porque Rui Barbosa é só um, né? Mas enfim, pessoal, Paulo, mas se tiver um xará, um homônimo, pois é bem provável que não consiga se registrar, porque já teve uma sociedade e pode ser que tenha um. Por exemplo, um aluno meu se formou advogado, se formou em Direito, passou na OAB e agora é advogado. O nome dele é Rui Barbosa, mas é com Y. Aí ele conseguiu registrar, né? Ou seja, então, enfim, não pode ter sociedades com o mesmo nome, ainda tem disso, tá legal? Mas, obviamente, ele pelo menos se chama Rui Barbosa. Agora, se não tiver aqui nos nossos 3 advogados, conforme nós colocamos no exemplo, nenhum Rui Barbosa, né, ou Evandro Luiz e Silva, não pode mencionar nenhum advogado famoso, até porque realmente não é o nome desses que estão montando. Bom, eu não posso colocar no meu nome expressões mercantis. Olha, já tem bastante tempo que isso não cai. Aliás, eu vou dizer, a FGV ainda não pediu isso. Isso caía muito nas bancas anteriores, sobretudo quando os próprios conselhos seccionais da OAB elaboravam suas provas. Eles colocavam marque alternativa que traga o nome correto, que pode ser utilizado no nome do escritório, né? Aí eles colocavam lá, Sobral e Tonassi Advogados Associados, SA. Não pode, gente. Ou seja, não pode ter SA, limitada, CIA de companhia, ME de microempresa. Antigamente podia ter SC, de sociedade civil. Agora não pode, porque não existe mais sociedade civil. Embora a lei não diga, a doutrina tem entendido que eu posso colocar SS, de sociedade simples. Perfeito? Aí eu posso colocar. Bom, dando continuidade, vamos estudar outras considerações sobre sociedade de advogados. Vejam a seguinte situação. Um escritório de advocacia com 5 advogados. Quando um cliente for procurar esse escritório, o cliente não pode passar procuração para a pessoa jurídica. Ou seja, a sociedade de advogados não vai fazer audiência. Os poderes não podem ser passados para a pessoa jurídica, ou seja, para a sociedade de advogados, muito menos os poderes podem ser passados de forma coletiva.
Uma procuração outorga poderes para todos os advogados que trabalham com Rafael Tonassi. Não pode. A procuração não pode ser coletiva. A procuração deve ser empresa, eu posso abrir um escritório eu sozinho lá na minha casa. Olha, eu sozinho ser coletiva. A procuração deve ser individual. Mas individual não significa que vai ser uma procuração para cada advogado, né, gente? Individual significa que na procuração vem mencionando os nomes dos advogados que poderão atuar naquele caso. Tá vendo? Bom, vamos imaginar que este cliente, representado pela letra A, passou procuração, onde ficou constando apenas nomes de 2 advogados. Sobraram 3. Não pode vir o réu e ficar com o outro que sobrou. Ou seja, um mesmo escritório não pode patrocinar clientes com interesses opostos. Perfeito? Não pode. Isso é uma infração disciplinar. Isso não é crime não, tá, pessoal? O crime seria se este advogado tivesse coautor e réu. Não é? Estaria praticando o crime de patrocínio simultâneo, o crime do artigo 355, caput do Código Penal. Mas como aqui a gente tem um advogado para o autor e um outro advogado do mesmo escritório para o réu, a gente está diante de uma infração disciplinar. Isso viola o Estatuto e o Código de Ética. Perfeito? Bom, lembrando que o advogado só pode ser sócio de um escritório por estado. Então, se eu sou sócio do Rio de Janeiro, com mais 3 advogados, eu não posso ser sócio de outro, mas eu posso ser advogado empregado de uma empresa, eu posso abrir um escritório eu sozinho lá na minha casa. Olha, eu sozinho não sou sócio de ninguém. Agora, sociedade eu só posso ter uma por estado. Mas imaginem que esse meu escritório, cuja sede é no Rio de Janeiro, abre uma filial em São Paulo. Bom, se é filial, os mesmos sócios serão sócios lá. Por isso, eu já instalei o meu escritório em São Paulo e eu não posso ser sócio de outro. Mas olha só, em Minas Gerais, eu tenho alguma coisa? Não, então eu posso ir sozinho para Minas Gerais e abrir escritório com os mineiros lá. Tá vendo? É diferente dessa outra sociedade. Ou seja, com sede ou filial, eu só posso ter uma. Tá bom? E para fechar a sociedade de advogados, um artigo muito importante é o artigo 17 do Estatuto, que diz o seguinte: lá determina-se que, além da sociedade, ou seja, além da pessoa jurídica, os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente. Por que esse I? Cuidado, porque na prova eles tiram a letra I e você nem percebe. Então, além da sociedade, os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes. Ilimitadamente pelos danos causados aos clientes. Ou seja, quando um cliente sofre um prejuízo, primeiro quem vai responder é a sociedade. Agora, se ela não tiver mais dinheiro, isso vai atingir de maneira subsidiária os sócios e de forma ilimitada. Por quê? Até os bens pessoais dele poderão responder. Bom, isso é o que está no artigo 17 do Estatuto. Só que a gente tem que combinar com o que diz o artigo 40 do Regulamento Geral. Sabe o que ele faz? Ele acrescenta e os associados. Ou seja, os sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes. Perfeito? Maravilha? É isso aí. Bom, ainda na nossa revisão, vamos falar sobre a questão do advogado empregado. Temos tempo para isso. O advogado empregado, no Estatuto, ele é regulamentado nos artigos 18 ao 21. Vejam só, o advogado empregado é aquele que preenche todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. Quais são?
Habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Só que essa subordinação, de fato, ela existe no momento em que a gente tem um empregador e empregado. Só que para fins de exercício da advocacia, o advogado empregado ele mantém a sua isenção e independência técnicas. Não é o fato de ele ser advogado empregado que vai tirar essa isenção e independência técnicas do advogado. Ou seja, o advogado deve trabalhar da maneira como ele achar melhor. Não é o patrão que vai ficar dizendo a ele qual tipo de ação ele vai entrar, qual o nome do recurso, o dia que ele vai interpor. Não, ele trabalha naquela causa para a qual ele foi designado, da maneira como ele achar melhor. Tá certo que no departamento privado é um pouco complicado, né? Falar um não para o seu chefe, você vai arrumar um problema, mas para a prova é isso mesmo. Bom, e se o advogado empregado for procurado pelo seu patrão, por exemplo, o advogado empregado de uma empresa, ele é contratado para defender os interesses da empresa. Aí vem o dono da empresa, o empresário, e pede ao advogado que faça inventário, o divórcio dele. O advogado até pode fazer, mas vai receber por fora. Isso não está incluído no salário. Na prática, o advogado faz para puxar um saco lá do chefe, né? Mas para fim de prova, ele até pode fazer, mas vai cobrar por fora, não está incluído no salário dele, né? Muito bem, gente. O advogado empregado, via de regra, ele trabalha 4 horas por dia ou 20 horas por semana. A não ser que haja, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou, em caso, dedicação exclusiva. Se houver dedicação exclusiva, o artigo 12 do Regulamento Geral diz que passa a ser de 8 horas por dia. Muito bem. Se o advogado trabalhar mais de 4 horas por dia ou mais de 20 horas por semana, ou nesses casos, né, sobretudo de dedicação exclusiva, se ele trabalhar mais de 8 horas por dia, ele tem direito a hora extra. E a hora extraordinária do advogado, a hora extra, ela é de 100% ou mais. O advogado não pode trabalhar hora extra por menos de 100%. Nem se houver contrato escrito, hein? Essa cláusula é nula. E o adicional noturno? Ele existe sim, quando o advogado trabalha das 20 horas até as 5 da manhã, e é de 25%. Olha só, essa pergunta aqui já caiu na prova de direito do trabalho, viu? E a resposta estava no estatuto. Cuidado, porque dependendo do tipo de trabalhador, o adicional por remuneração noturna, né, o adicional noturno, muda de horário. Né? Eu não sei todos de cabeça, eu não dou aula de trabalho, mas enfim, eu me lembro uma vez o professor Renato Saraiva dando uma dica de que o trabalhador rural da pecuária é até as 4 da manhã, porque vaca tem 4 patas, né? Então ficou aí a dica para decorar. Mas do advogado não, é até as 5 horas da manhã. Tá vendo? Agora, mais uma dica aqui, porque o artigo 20, aliás, o artigo 21 do Estatuto, ele teve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra ele. Só que, na verdade, o STF deu entendimento, conforme a redação, não declarou a inconstitucionalidade dele, mas entendeu que poderia ser combinado de um modo diverso. O que é isso? Imagine a seguinte situação. Nós temos uma empresa e advogados empregados. E aqui nós temos uma sociedade de advogados, ou seja, um escritório de advocacia, com advogados empregados. Gente, os honorários sucumbenciais, inclusive a gente vai falar isso lá na sexta-feira, no nosso último treino, os honorários sucumbenciais, eles são devidos aos advogados. Ou seja, o advogado empregado de empresa, ele recebe os honorários sucumbenciais. Isso não vai para os donos da empresa. Os honorários sucumbenciais não vão para os advogados da empresa, porque eles não são advogados. Não vão para os donos da empresa, para os empresários, porque eles não são advogados. São partilhados entre os advogados e empregados. Já em relação aos advogados empregados de sociedade de advogados, o que acontece aqui é o seguinte: como os sócios são advogados, os honorários sucumbenciais são partilhados entre os sócios e os empregados. O que o STF entendeu foi o seguinte: já que é direito disponível, se eles combinarem de maneira diversa, não tem problema. Tanto é que o Regulamento Geral diz, lá no artigo 12, que nesse primeiro caso, se houver a combinação, os honorários sucumbenciais não vão para os advogados empregados. Eles poderão ficar num fundo especial,
como se fosse numa poupança. E esse dinheiro é utilizado para gasto com, enfim, os próprios advogados, comprando livro atualizado, programas jurídicos, enfim, passagens para que eles possam participar de congressos e seminários. Tá legal? Pessoal, vamos ficando por aqui. Vou dar continuidade na sexta-feira no último treino. Não vou repetir.